A CPMI do 8 de janeiro ouve hoje o general Gustavo Dutra, ex-comandante militar do Planalto. Ele teria permitido os acampamentos em frente ao quartel-general de Brasília. Repórter Yasmin Costa, os parlamentares querem entender melhor qual teria sido a participação do governo em todo esse processo, é isso? Esse é um dos questionamentos que deve ser feito ao general Dutra. Justamente, Tiago, a sessão deve começar em instantes, está marcada para as 9 horas, e os parlamentares estão em busca de algumas respostas. Foram 8 requerimentos apresentados pedindo a convocação do general, 6 da oposição ao governo, e pedem justamente que avaliam, na verdade, os parlamentares da oposição avaliam que o general Dutra foi omisso e querem saber qual foi a recomendação, a participação do governo federal com relação ao 8 de janeiro. Já a base do governo, que apresentou 2 pedidos, 2 requerimentos, a base diz que é entender, na verdade, por que o general Dutra, que era responsável pelo comando do Planalto, pelo comando militar do Planalto, por que ele não retirou os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. Vale lembrar, o general Dutra, ele já está sendo investigado pelo Ministério Público Militar, o Ministério apura se houve falhas na organização da contenção do 8 de janeiro. O general teve, inclusive, o sigilo telefônico e telemático quebrado, mas esse a pedido da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, a mista, a CPMI do 8 de janeiro. Inclusive, todas essas informações já foram repassadas para a CPMI. O general Dutra já foi ouvido, inclusive, na CPI aqui do Distrito Federal, que apura também os casos envolvendo o 8 de janeiro, disse que não teve nenhuma participação, tudo que ele podia fazer durante essa CPMI, ele disse, essa CPI, melhor dizendo, ele disse que tudo que poderia fazer, que estava ao alcance dele, ele fez e que não houve nenhum tipo de falha. E quando eu lembro aqui da CPI da Câmara Legislativa do DF, a título de informação também, Tiago, hoje a CPI da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal vai ouvir o hacker Walter Delgatti Neto. Essa vai ser uma oitiva remota, porque houve um problema que inviabilizou a vinda dele aqui para a capital do país. Lembrando que ele está preso em Araraquara, mas essa oitiva deve acontecer na Câmara aqui do DF, na Legislativa, por volta das 10 horas da manhã, como eu disse, por videoconferência. Vai ser por videoconferência, pelo menos a justificativa oficial é de que os parlamentares estão sem dinheiro para conseguir pagar a passagem aérea para ele prestar depoimento em loco. Aí em Brasília a gente continua acompanhando com a Yasmin Costa, girando os comentaristas Luiz Felipe Dávila. A CPI do dia 8 continua ouvindo os envolvidos, enquanto o Supremo Tribunal Federal julga os também envolvidos nesses ataques. O que se espera dessa sequência de oitivas, Dávila? Bom, a coisa importante é o que está acontecendo já no Supremo, né? Com a votação aí dois votos muito distintos, né, Tiago? Do Alexandre de Moraes condenando a 17 anos o Aécio e depois o voto de Nunes Marques a 2 anos. Isso mostra o que vai acontecer também, não só no judiciário, mas nas investigações. Uma linha, eu falo que é a linha do justiceiro, né? Nós vamos pegar esses casos exemplares, como ataque à democracia, condenações duras, mas sem nenhum embasamento no Código Penal que diz que precisa individualizar a pena. E Nunes Marques focando justamente no cumprimento do Código Penal. Ou seja, é um problema muito sério para o Estado de Direito saber se o julgamento é feito de acordo com a lei ou de acordo com uma postura de justiceiro para dar um recado. Mas isso não se encaixa no Estado de Direito no Brasil. Portanto, é um julgamento, é uma investigação muito emblemática. E no caso de Delgatti, a mesma coisa. Vamos ver como é que isto vai se tornar depois processo contra ele ou não. O importante é como está sendo julgado pela primeira vez uma primeira pessoa envolvida nesse caso de 8 de janeiro. E a posição do Supremo, ela é fundamental para balizar o resto. Agora, Dantas, o que você tem ouvido por aí em Brasília a respeito das expectativas para esse depoimento do general Dutra? A oposição, imagino, já deve estar se mobilizando para fazer algumas perguntas que podem comprometer o governo, né? Você tem alguma informação para a gente de bastidor?
Sem dúvida, Lívia. Nós temos uma situação de um depoimento que interessa a ambos os lados, ao governo e à oposição, como bem disse aí a nossa repórter Yasmin Costa, citando os requerimentos que motivaram essa convocação. O ex-comandante militar do Planalto, ele é peça fundamental para a gente entender também ali a articulação com o GSI para a proteção do Palácio do Planalto, né? Então, toda a responsabilização que precisa ser feita em relação ao G. Dias, que está muito claro, né, que ele se omitiu na sua tarefa aí de zelar pelo patrimônio público. A gente não sabe se essa omissão foi dolosa, né, ou se foi por incompetência. De qualquer maneira, ela precisa ser punida. Essa omissão não tem como não ser punida pela CPMI e pelos órgãos aí de persecução penal. No caso do ex-comandante do Planalto, ele também tem uma responsabilidade importante sobre o acampamento, porque ele, de fato, ele permitiu o acampamento dos manifestantes por meses em frente ao QG do Exército, e isso será explorado. Naturalmente, havia, desde então, eu converso com muita gente do próprio Exército, havia um incômodo presente ali com aquelas pessoas sempre ali nas portas, vamos dizer assim, do QG, pedindo intervenção militar. Ao mesmo tempo, o Exército ficava um pouco tolhido na sua atuação, porque ele achava que se fosse expulsar ia pegar muito mal, poderia até criar ali algum tipo de distúrbio em relação, né, às pessoas, tinha famílias, tinha muita gente idosa, e aí pediu auxílio diversas vezes da PM. Enfim, a gente já conhece o imbróglio, ele poderá esclarecer um pouco melhor essa situação. E eu termino com uma observação em relação a esse julgamento, né, o primeiro julgamento que está em curso com os votos divergentes de Nunes Marques. O Felipe colocou muito bem. Há uma dosimetria muito diferente da pena em relação a um crime, né, em relação ao mesmo crime, em relação a um ministro e outro. Eu vou só lembrar aqui que aquele sujeito que foi preso por planejar um atentado à bomba usando um caminhão-tanque de combustível perto do aeroporto, que é um negócio extremamente grave, ele foi condenado a 9 anos de prisão. Né? Então, a pena ali para aquele indivíduo que entrou e que está sendo acusado, né, de vários crimes, associação criminosa, tentativa aí, de derrubar o Estado Democrático de Direito, enfim, além dos crimes de vandalismo, 17 anos, me parece que está um pouco fora da curva, está muito mais parecido com as condenações que aconteceram lá na invasão do Capitólio, que tinha um planejamento muito mais claro, muito mais definido e com uso, inclusive, de armamentos, né? Teve até gente que morreu naquele episódio do Capitólio. Então, nesse caso aqui, é preciso, de fato, avaliar. Esses invasores precisam ser punidos, essa punição precisa ser exemplar para, naturalmente, não haver mais esse tipo de crime. Mas é preciso entender, afinal de contas, qual é, de fato, a pena que eles merecem. Quem tem ficha criminal, quem não tem ficha criminal. A gente tem que entender que esses crimes de multidão, eles acontecem também em função de todo vamos dizer assim, de toda uma questão emocional que envolve essa multidão e que a gente também tem um contexto de redes sociais, de aplicativos de mensagem, que cria um processo de lavagem cerebral. Então, essas pessoas também são vítimas deste processo, né? Então, a gente precisa educar melhor vamos dizer assim, o eleitor para não cair nessas armadilhas dessa nova era digital e, naturalmente, punir o crime para que a gente possa retomar aí as relações civilizadas dentro da política, dentro da república e dentro da democracia. Agora são